Boa noite, boa noite. Olha nós aqui mais uma vez. Opa, já estamos aqui. Eu e meu esposo, né? Mais uma quinta-feira para glorificar o nome de Jesus, né? Vamos aí aguardar o pessoal entrar para nós começar um bate-papo com um casal que já veio. No dia que eles veio, deu um probleminha aí na internet, mas em nome de Jesus, hoje eles vão contar o testemunho dele maravilhoso, Amém. um testemunho edificante. Então, gente, para quem me conhece, sou Cícera. Para quem não me conhece, também eu sou Cícera. E uma boa noite. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Mais um dia, mais uma quinta-feira, né? Todas as quinta-feiras, graças a Deus, né? Das 8 às 9, né? A gente tem esse compromisso aqui com vocês, né? A gente, graças a Deus, já teve o começo, né? Dessa live, né? Outro dia. E a gente tá dando início, né? Agora vamos dizer que é o segundo módulo, né? Eu acredito que vai edificar a vida de muitas pessoas, muitos casais, né? Muitas famílias, jovens, adolescentes, né? Porque o testemunho deles é forte. É um testemunho que, olha, eu vou falar a verdade, não é todo dia que a gente vê, não. Porque eu acredito que eles são de muita coragem, né? Eu creio que é para a honra e glória do Senhor, né? Esse testemunho que eles vão dar, né? Que eles vão estar compartilhando com a gente, né? Cada um deles que vem aqui, né? Eu acredito que vem para edificar a vida do próximo, né? E o propósito, né? Desse projeto da gente, né? Vida 2, né? É para isso, né? Para encorajar, para tirar dúvida, né? Para as pessoas ver que o casamento também é bênção de Deus. Não é ruim, não vamos dizer, um pedra tropeço na vida do outro, mas sim, a vida a dois é conciliação, né? Renúncia, entendimento. Muitas vezes um concorda do jeito, concorda do outro, de repente um renuncia, o outro não, né? E aí vai se entendendo, vai aprendendo a conviver um com o outro, né? Ninguém nunca conhece o outro totalmente, né? É verdade. Então por isso que a gente estamos aqui, né? Para aprender, né? Para ensinar, para compartilhar, né? E esses casais que vêm, né, cada semana, graças a Deus, eu creio que em nome de Jesus está edificando a vida de cada um de nós. É isso Né? aí. Então por isso que a gente pede para vocês compartilhar, para vocês dar um like, para vocês, né, publicar nas redes sociais de vocês, porque vai ficar gravado aí. Né? Então eu creio que vai ser muito bom, vai ser muito importante essa live de hoje também. É verdade, gente. E a gente tá aqui nesse projeto, né? Como ontem eu fiz um storyzinho falando, porque às vezes as pessoas falam, nossa, a Cícera posta bastante coisa de casal. E realmente, eu posto mesmo, porque é o nosso trabalho. A gente, né, se propôs Graças a Deus, fazer né? esse trabalho com casais, né? Esse projeto das lives tem nos edificado muito, principalmente a minha vida e a vida do meu marido, né? A gente é muito edificado com esses casais, né? Graças a E eu, Deus. assim, falo pra alguns que têm vergonha, que têm medo, não tenha vergonha, não. Eu e o Cícero também, a gente não é muito lá essas coisas não, mas nós estamos aqui. Porque Deus mandou e nós vamos com medo, com vergonha, errando, aprendendo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode ter medo, a gente tem que se destravar. Gente, entrou aí, o pessoal tá entrando, minha prima. A Michelle já tá aí, daqui a pouco vou chamar ela. Minha prima Graciana de Recife. A minha analista maravilhosa, Jaqueline Oliveira. A Vanessa, minha amiga, entrou. Gente, vão entrando. Vê aí se o áudio tá bom, como é que tá aí. Vão dando um joinha aí pra nós. Né? E é muito bom a gente aprender um com os outros, né? Porque isso é um aprendizado, né? E o casamento, eu acho assim... O casamento não é qualquer coisa. O casamento não é um teste que você tem que fazer. O casamento é uma coisa sagrada. É a união de duas pessoas que Deus colocou, né? Pra gente estar junto. Então, quando as pessoas falam, vou fazer um teste de casamento. Não tem teste de casamento. Ou você é casado ou você não é. Ou você se lança no casamento pra sempre, ou então você fica solteiro. Porque casamento não é um teste, casamento não é uma brincadeira. Lógico que no meio disso tudo tem os tropeços, tem as dificuldades. Mas quando tem o amor... E o principal de todos, que é Deus, tudo vai dando certo, né? Então, casamento é isso. Casamento é um desafio. Então, quando a gente lança assim para um casamento, você tem que saber assim, eu vou desafiar e vou viver junto até o resto da minha vida. Com dificuldade, com passando algumas coisas que a gente às vezes não quer, mas o casamento é isso. A importância do casamento é ter Deus em primeiro lugar. E as outras coisas a gente vai... começando, né, ajeitando, colocar um tijolinho ali, coloca um barrinho ali, vai colocando, vai regando, que o casamento vai dando certo, né?
E já já vou chamar aqui a Michele, né, pra nós estar batendo esse papo com o marido dela, que é o que tem uma história assim, gente. Teve uma quinta-feira aí que eles vieram, mas como eu já falei, a internet deu um bugzinho. Mas hoje, em nome de Jesus, eu creio que eles vão dar o testemunho deles completinho aqui pra nós, gente. Já já vou chamar eles pra eles virem compartilhar. Gente, toda quinta-feira nós faz um merchanzinho aqui, né? Tem que fazer algumas coisinhas, né? Já tô falando aí da minha analista aí, a Jaqueline, gente. Top, maravilhosa. Quem quiser, procura ela aí no Insta, Jaqueline Oliveira, analista corporal e comportamental. Gente, essa mulher, ela virou uma chave aí na minha vida, viu? Então, ó, indico aí. Procura ela. E também essas canecas maravilhosas, ó. Ministério de Casais, né? Vida a dois, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é R7 Estamparia, né? Se vocês quiserem, procura aí também no Instagram, R7, do Rogério. Coisa linda, ó. Fiz aqui já o nosso logozinho. Ministério de Casais Vida 2, né? Tem essas canecas, tem as garrafinhas, ó, que a água fica geladinha, ó, com a sua caracter, ó. Tá vendo? Coisa linda, ó. Aí você coloca o nome da sua empresa, né? Aqui tem, ó, dá pra fazer. Então, gente, isso aqui é do R7. O que você quiser, pede pra ele lá, procura o Rogério, R7 Estamparia, maravilhosa. Ele faz agenda também, minha agenda tá por aqui, tá aqui, achei. Então, gente, ó que linda essa agenda. Quer presentear alguém, ó, né? Presentear, olha aqui com o meu nome. E aqui atrás, ó que lindo, ó. Então, gente, isso aqui é do R7. Sempre fazendo um merchanzinho aí, ó. Coisa linda. Gente... Porque tem qualidade, né? A gente fala porque tem qualidade, então... É verdade. Gente, vamos chamar aqui o casal, né? Pra nós bater esse papo. Vou ver se eles já estão por aí. Vou chamar aqui a Michele. Pra nós... Vai entrar aí mais o Andrew. Pra nós bater esse papo maravilhoso, gente. Eu sei que a gente sabe que casamento... Às vezes a pessoa fala, mas eu não quero casar. Mas o casamento é bom. O casamento é bem... Epa, acho que estão entrando. Vamos lá, esperar eles entrar aí, gente. Opa! Entraram! Gente, que maravilha ter vocês mais uma vez aqui com a gente. Já, Deus abençoe. Uma boa noite para vocês dois. Creio em nome de Jesus que hoje, ó, o Andrew vai dar o testemunho dele aí, fortíssimo. Sei que Deus foi nesse negócio. Então, gente, desde já, muito obrigada. Amém. Eu que agradeço, né? Mais uma vez estar aqui. Espero que hoje ocorra tudo certo com a internet. Já desligamos tudo aqui. Eu creio que em nome de Jesus hoje sai. Amém. Obrigado a vocês mais uma vez, né? Eu falei, Cis, eu vou usar boné ou não? Olha lá, o aí Cis falou, coloca o verde. Aí eu vendo você agora de boné, Wendel. Tá vendo? Falei, eu vou cobrir um pouco a careca aqui. Aí ela falou, me deu de presente no Dia dos Pais. Olha que legal, né? Mas obrigado a vocês. Obrigado ao casal, mais uma vez, que está aí disposto aí, né, compartilhar um pouco da história de vocês. Amém. Né, que é muito, vai edificar. Eu creio que em nome de Jesus vai edificar a vida de muitos casais, muitas famílias, muitos adolescentes, jovens. É isso né? aí, gente. Eu creio que vai ser bênção. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Gente, pode se apresentar aí vocês, né? A semana que passou a gente tá presente de novo. E pode começar que a live é de vocês. Glória a Deus, né? Falar do boneco, eu só coloquei o boneco porque eu falei assim, olha lá, ele tá de boneco, amor, deixa eu colocar também. Ela não gosta. Brincadeiras à parte, né? Prazer, meu nome é Andrew, né? Nós fizemos a primeira live e eu creio que foi benção até enquanto durou, né? O inimigo ele fez de tudo para paralisar esse trabalho que vocês têm, que é um trabalho super bonito, importante, né? Porque não alcança só é voltado ao casal. Legal, é voltado ao casal, mas ele abrange toda uma família, né? Não é só um casal, não é só o casamento que ele trata desde o casamento até filhos, filhas, né? Ele pega todo o relacionamento, né? E como a senhora falou no começo, o relacionamento a dois, ele não é fácil. Ele não é
fácil, né? Ele vem com diversas complicações, né? Começa culturas diferentes, pessoas diferentes, já começa pelo... Um é sexo masculino, o outro é feminino, já começa aí, diferente de tudo, né? Mas é muito importante, super importante, louvo a Deus pela vida dos senhores por tomar essa iniciativa, né? Porque é um século esse século é o século onde está havendo mais divórcio, né? Onde está havendo mais separação. E com isso, são crianças que acabam desgostando do casamento, né? Eles já crescem de que maneira? Eu não vou casar, porque se for para casar e separar que nem meu pai, né? Então, se for para ter um casamento igual ao dos meus pais, então quer dizer, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, por quê? As pessoas olham meu neném aparecer. As pessoas já olham e entendem que não é só o casamento deles que tem problema. Não é só o casamento dele que passa por guerra, que passa por luta, né? O casamento de outras pessoas também passam por isso, mas como fala, é passageiro. É passageiro, né? Tudo na nossa vida vem e vai embora, né? E se nós não aproveitarmos os bons momentos, nós vamos só questionar os maus momentos. Verdade. Então, eu louvo a Deus pelo meu casamento. Eu sou apaixonado pelo meu casamento, né? A primeira vez, primeiro de tudo é Deus e a Michele por ter aguentado, né? Tudo que aguentou sobre né? E já pedindo um ensejo já, né? A última vez ela falou, não, o cara fez isso, o cara fez aquilo, só que ela não falou que agora o cara é convertido agora, né? Agora glória a Deus. É por isso que é bom ter a segunda parte, né? Para você ver. Agora tá. O que não foi falado na primeira vez, né? Agora, graças a Deus, está tendo a oportunidade, né? De falar. Né? E ver que você fala realmente com uma palavra que é excelente para toda ocasião. É o amor. Né? Você fala com convicção, você fala com sinceridade, né? Dá para ver no seu falar, né? Na sua expressão. Quer dizer, casamento é isso. Né? E você frisou muito bem. Não é só maravilha. Se fosse tudo maravilha também, né? Né? Então, tem dificuldade sim, mas é momentânea. Né? A palavra de Deus já fala, né? No mundo tereis aflição, né? Mas terei de bom ânimo, né? Quer dizer, nós temos que ter de bom ânimo, porque nós temos um Deus humano muito maior, né? Muito maior do que os problemas, que a dificuldade, porque né, todos os obstáculos, né? Graças a Deus, né? É fácil não, mas com ele, o fardo, né? O jugo dele é mais leve, não é tão pesado, né? Igual outras coisas. É igual a minha prima tá falando aí. Tem gente que fala que vai casar para ser feliz, mas a gente nunca deve casar pensando nisso, né? Prima. É isso aí, você tá certinho, né? A gente não pode pensar, eu vou ser feliz, vou fazer o outro feliz. Não, no casamento não é isso. Se alguém estiver pensando que vai casar por isso, então nem invente de casar. Porque vai ter muito probleminha aí no meio, vai ter muitas coisinhas. Fala, nossa, mas o que é que eu fiz, né? Mas eu falo, igual o Andrew falou, casamento é bênção mesmo. Primeiramente Deus, eu falo segundo meu marido também, que a gente aprende um com o outro, né? A gente um complementa o outro, né? E como a gente depois que você casa é uma só carne mesmo, né? Essa semana eu tava vendo a live, né? E falando sobre o casamento, porque eu estudo, né? E eu fico vendo. E fala que nós somos uma só carne mesmo. Quando você casa, uma coisa que um dia desse uma pessoa me falou sobre isso. Mas falaram que quando você casa, você deixa a sua família de lado, que é pai e mãe. Eu falei, não, peraí. A Bíblia diz, quando você casa, você deixa pai e mãe e se une a outra pessoa. Não que você vá abandonar seu pai e sua mãe. Se seu pai e sua mãe precisar de você, você vai estar ali. Mas a sua família, a partir do momento que você casa, é seu marido, se tiver filho, seus filhos.
pai e É. mãe se torna parente mesmo. Isso é bíblico. Mas não quer dizer que você não vai ajudar seu pai se precisar, sua mãe se precisar. Mas tua família hoje minha família é eu, meu esposo e meus filhos. Assim, filho que tá comigo ainda. Quem casou também já tem a família dela, as minhas outras filhas. Já são casadas? A família dela já é o marido. Então, é isso que a gente tem que deixar claro. Porque muitas pessoas entendem isso como, não, mas não é assim. Eu Como um digo, não, abandono, né? peraí, não é. A Bíblia não ensina assim. Ela explica que casou, né? E tem gente que não compreende essa parte da palavra, né? Que tem pessoas que ainda não desligou, como é que cortou o umbigo, O cordão cordão, umbilical. e infelizmente pai e mãe vai sempre ficar do lado do filho, ou felizmente, né? E se a gente for levar um problema para nossa mãe, claro que ela vai ficar do nosso lado. Então o marido vai sempre ser o vilão da história. Aí depois a gente volta e quem que é a bruxa? É a mãe. Então, assim, tem coisas que a gente não tem que realmente mesmo levar. Tem situações que a gente não precisa falar para pessoas, falar para pai, falar para mãe. Tem coisas. A partir do momento que a gente se casa, a gente tem que viver um relacionamento a dois. É eu e meu esposo, e o que não dá certo a gente tem que sentar e tem que conversar aqui e ficar entre nós. Uma coisa que é muito sério que aconteceu entre nós foi que uma vez o Wendel, ele se aconselhava muito com a minha mãe, né? No começo da nossa relação, a gente brigava muito, a gente, como eu já disse, na relação a gente se agredia muito. Então tinha algumas coisas que a minha mãe falava que se a gente fosse levar ao pé da letra, teria destruído o nosso casamento. E tinha coisas que às vezes a família dele falava que teria destruído o nosso casamento. Então aí, com muita oração e muita conversa, nós entramos numa concordância de não levarmos mais os nossos problemas às outras pessoas. É muito difícil, porque a gente quer falar, né? Tem uma pergunta aqui da Jaqueline. É uma pergunta bem que vocês estão falando aí, né? Ela está perguntando perguntou aqui, perguntar ao casal após a conversão dele, para eles relatar qual foi a principal mudança que vocês observaram um no outro? Depois da conversão. Depois da conversão, qual foi a mudança aí que vocês observaram? Tanto o Andrew na Michelle, como a Michelle no Andrew. Ela fez essa pergunta aí. Nossa, o Andrew mudou completamente, né? O do Andrew foi muito nítido, porque ele era uma pessoa, ele saía, ele era farreiro, ele era mulherengo, ele usava droga, vivia pra rua. Na verdade, eu nunca tive um marido. Eu não tinha um marido. Eu vim ter um marido depois que ele saiu convertido, né? E faz 7 anos só isso. Então, é agora que eu tô tendo marido. Então, a mudança dele foi completamente, foi radical. No entanto, que eu falei na primeira live, que quando ele saiu da cadeia convertido, eu não acreditei. E eu comecei a acreditar a partir da vivência com ele, que eu vi que realmente ele tinha mudado nas palavras, tinha mudado na maneira de se vestir. Assim, Deus fez uma transformação radical, foi radical. E hoje eu vivo outra vida, completamente diferente da vida que eu vivia quando ele estava na rua, ou mesmo quando ele estava preso. A minha vida é completamente diferente, porque Deus transformou mesmo. Amém. Glória a Deus. Faz a pergunta de novo, desculpa. Ela perguntou depois da sua conversão, o que vocês viram um no outro, de mudança. Ela perguntou. O que a Michelle falou é muito forte, porque como ela falou que não teve nunca teve um homem dentro da casa dela, e foi difícil também, porque quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei para me posicionar como homem, foi difícil, porque eu peguei uma mulher independente. Né? Uma mulher totalmente independente ela cuidou da família dela e da gente, porque ela me visitava na cadeia, né? E quando eu cheguei, ela não deixava
eu tomar a rédea, né? Ela era muito independente, né? E como ela falou, muitas das vezes a gente quer conselhos, né? E hoje nós somos conselheiros. Hoje nós entramos na casa de pessoas, né? Não sei se nós falamos no começo, né? Nós somos responsáveis hoje por visita no lar da nossa igreja, né? Por aconselhamento de casais. E antes nós não entendia. E eu vou deixar já de antemão, né? Porque conselho nenhum conselho é bom, né? Nenhum conselho é bom. Mas de antemão eu vou deixar um conselho dos céus, né? Se alguém for te dar um conselho e não tiver fundamentado, tem que prestar bem atenção, porque a gente não temos que ser baseado na Bíblia. Né? Nós temos que ser fundamentado na Bíblia, né? Então, se alguém for te dar um conselho e não tiver fundamentado na Bíblia, esse conselho não vai te servir a nada. Por quê? Eu posso te aconselhar da maneira que eu te conheço, que eu gosto de você, né? Eu gosto da pessoa, então nós vamos aconselhar com o nosso coração. E nós não somos conselheiro de emoção, né? Nós somos conselheiro de razão, né? Então nós temos que estar fundamentado na Bíblia. Então foi isso que eu e a Michelle, nós entendemos isso. Nós deixamos de comentar com pessoas que não tinha como que oferecer para nós, e nós fomos ser aconselhados pela Bíblia. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? E não tem um conselho melhor do que a Bíblia, né? Tudo que você procurar tá lá, né? Tá lá dentro. Então, lógico que a gente precisa de pessoas, né? Lógico que a gente precisa de alguém para nos acompanhar, mas é como você falou, Andrew, você tem que tomar cuidado com quem você abre o seu coração, porque tem pessoas que quer ouvir, mas ele quer ouvir para te atrapalhar mesmo. Ele não está no mesmo... como é que eu falo? A gente não pode contar nossos sonhos, às vezes a gente está falando, para pessoas que não sonham o mesmo sonho que a gente, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, não abrir seu coração para qualquer um. A gente tem que saber alguém, essa pessoa, sei que se eu conversar com ela, ela vai me ajudar e vai ficar ali onde está, né? Então, é isso que eu sempre falo isso também para algumas pessoas, com casais, a nossas filhas mesmo, a gente aconselha muito e fala, cuidado quando vocês abrem o coração, porque tem pessoas que não estão ali para te ouvir de verdade, né? E eu creio que Deus, ele deixou a Bíblia para nós te aconselhar, que tem de tudo. Tudo que você procurar, você vai encontrar. Todo aconselhamento, né, Michelle? É um manual, né? A palavra de Deus é um manual. E como você tinha falado no início, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E a gente fazendo o outro feliz, a gente renuncia à nossa vontade. E isso, o exemplo é aqui em casa, porque eu e o Andrew, a gente é completamente diferente um do outro. A gente tem gosto diferente, a gente se veste diferente, é completamente diferente. A única coisa que dá certo é Jesus. Glória a Deus por isso. Mas assim, ele gosta de um tipo de comida, eu gosto de outro. Às vezes ele renuncia para mim comer e às vezes eu tenho que renunciar para ele comer. Sabe? Ele gosta de ir para tais lugares, eu não gosto. Então às vezes eu deixo de ir para fazer a vontade dele, e é assim, é uma renúncia, né? É a mesma coisa por Cristo, a gente renuncia às nossas vontades, o nosso eu, para seguir a Cristo. E é a mesma coisa de um casamento, né? Verdade. Você falou a palavra-chave aí, que infelizmente, para alguns casais hoje, né? Essa é uma palavra que acaba machucando muito, né? Vamos dizer, é a renúncia. Porque... tem que perceber, a pessoa é egoísta. Ela pensa no eu. Só no eu e no momento. Né? E ele falou uma coisa muito importante. Nós temos que aproveitar o momento. Né? O momento, né? O mais rápido, porque é precioso. Né? Porque o que passou ontem, né, com a gente não volta mais. Se nós aproveitamos legal, né? Se a gente viveu intensamente, se a gente fez maravilhas, né? Ou se a gente brigou, ou ficou, né, sem falar um com o outro, ou falou uma palavra que machucou, né? E deu tempo de consertar ainda, beleza. E se não deu tempo de consertar, como é que fica? Né? Tá um para um lado, outro para outro. Né? Então, quer dizer, a renúncia realmente é que nem um conselho, igual o Ed falou muito bem. O conselho, muitas vezes, o que acontece?
né? Tinha as palavras antigamente, né? Conselho, se fosse bom, ninguém dava, se vendia, tal. Mas quando você é fundamentado na palavra, realmente, né? Ali, no conhecimento da palavra e vivenciado também, né? Com vivência, né? Com provas de vida, né? Com experiência de vida. Olha, eu passei por isso, mas eu venci. Olha, eu era assim, hoje eu sou melhor nisso, sou melhor assim. Preciso melhorar aqui também, né? Então, já é mais, eu acredito que é mais fundamentado quando você fala, olha, eu passei, olha, eu conheço, olha, eu sei, olha, pode ser assim, porque eu passei por isso. Então é diferente. Hoje vocês têm bagagem, graças a Deus, né? Porque tem, a palavra de Deus tudo fala, tudo traz graça. Então, graças a Deus, vocês hoje têm uma história para contar, né? Que foi possível e é possível, né? Vencer e conquistar, né? Em Cristo. Né? Então, quer dizer, isso é importante, né? Por esse testemunho. Porque aí a pessoa vai falar, não, eu vivi, né? Eu passei e realmente é possível vencer. Não é fácil também, né? Tem que deixar bem claro, não é fácil. Precisa da renúncia, né? Precisa renunciar, precisa muitas vezes matar o desejo da carne e ali, né? Um entender o outro, respeitar o momento do outro, né? Isso tem que ser baseado nisso. A nossa amiga Yara entrou aí. Bem-vinda, minha amada querida. Eu cheguei aí. Yara é bênção. Gente, e assim, já uma pergunta aí, Michele e Edro, qual foi a maior dificuldade no casamento de vocês? A maior de todas. Você fala assim, essa foi aqui, fechou tudo. Olha, eu acho que é individual, né? Para mim, foi a cadeia, né? Porque ali eu passei... nessa última foi 9 anos e foi muito tempo, muito sofrimento. E eu tive um filho sozinha. E quando, na verdade, que eu falei aqui também na outra live, eu agradeci a Deus por ter levado ele preso, só que eu também senti muito, porque quando eu me posicionei, as coisas se apertaram, né? Porque quando a gente se posiciona, Deus tira tudo que o diabo deu. Então, assim, eu perdi muitas coisas, né? Perdi família, perdi pai, falei aqui, né? Perdi pai, não pai pra morte, mas assim, meu pai não me aceitou, não aceitou eu querer ficar com ele, não aceitou a minha gravidez. E foi muito difícil pra mim, o período do presídio, assim, da cadeia mesmo. Que eu tive que, né, me posicionar e deixar as coisas do mundo e começar a viver uma nova vida. Eu tive que ser mulher porque eu era muito nova, né? Eu tinha o quê? Acho que não tinha nem 20 anos, eu era muito nova. 19 anos, 18 para 19. Eu era muito nova, então assim, eu comecei a amadurecer, aí tem todas as traições, né? Que eu tive que superar, e não foi fácil, o Senhor foi trabalhando em todas elas, Deus foi trabalhando, eu tive que perdoar. Então eu acho que o período da cadeia foi o mais difícil para mim, porque tudo eu tive que viver sozinha. Então eu vivi o perdão da traição, eu tive que viver a renúncia dos meus pais, né? Porque eles não me aceitaram. Eu tive que viver o meu filho, a minha gravidez sozinha, tive que ter ele, criar ele sozinha. Então eu acho que esse foi o pior período para mim, do nosso casamento. E agora eu tô feliz, né? Assim, a gente tem os nossos problemas, claro, a gente ainda tem muita divergência, porque como eu falei, a gente é bem diferente, tem pensamentos diferentes, opiniões diferentes. Então, assim, é um trabalhar de Deus, a gente ainda vive o processo. Eu creio que a gente ainda está no processo para chegar onde Deus tem para nós. Então, são 7 anos, né? 7 anos, você vai fazer 19 anos que a gente está junto, mas é 7 anos só de convivência todos os dias. Então eu creio que a gente está num processo e a gente vai vivendo o processo. E a cada luta a gente aprende com ela. Porque lá na frente eu sei que Deus vai trazer alguém que precisa escutar o que eu passei. Então eu só fico a Deus e agradeço a Deus por tudo que eu passei, viu, Cícera? Até aqui. Agradeço ao Senhor. No momento eu não entendia. Na verdade, todo o processo eu não entendi. Até quando eu voltei para Jesus, que Deus falou para mim que ia ser como uma cicatriz, que eu ia sentir, mas não ia ter. Eu ia saber que ela estava ali, mas eu não ia ter dor. E eu não entendi o que significava isso. E hoje eu entendo.
Porque eu lembro do nosso passado e parece que é apenas uma história que a gente conta, é um livro, como se eu já tivesse lido essa história, mas não parece que eu passei. Porque não me dói mais. As feridas não tem mais ferida. Não, eu falo das traições, a gente conversa sobre as pessoas e não me dói mais. E quando eu liberei o perdão pro Endo, que eu me posicionei mesmo, e eu liberei o perdão para ele, que eu falei, não, é com ele que eu quero ficar. Porque o erro dos casais é o quê? Perdoar, mas sempre jogar na cara. A primeira oportunidade joga na cara. Então não perdoou. Né? E a Bíblia mesmo vai nos dizer que se a gente não perdoa, Deus também não vai nos perdoar. Então, eu tive que liberar esse perdão porque eu escolhi ficar com ele, eu escolhi ter uma família com ele. Então, eu liberei esse perdão para ele e hoje a gente conversa, a gente fala, tem pessoas na igreja que são ex dele, que passou na nossa vida e a gente vai, a gente ministra, eu ministro essas mulheres, eu converso com essas mulheres. Então, assim, hoje eu entendo que eu tive que passar por isso. Então, eu só glorifico ao Senhor. O processo é dolorido, mas eu creio que quando eu chegar na onde Deus tem para mim, eu vou agradecer muito ao Senhor ainda. Amém. Nossa, é muito forte, né? Você falar sobre isso, e é assim, é muito interessante, porque é isso que você falou. Quando você perdoa, não dói mais mesmo. Você não vai esquecer. Porque você não tem amnésia, né? Você lembra, mas aquilo não te fere mais, né? E é uma coisa que a gente aprende a cada dia, não ferir. E a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida, Michele, nós como mulher, hoje a gente é entendedora da palavra um pouco, né? Que a gente vem engatinhando a cada dia, a gente sabe que é tudo que Deus permite, né? Deus permite para lá na frente, a gente ter... Porque se a gente não tiver algo, como é que você vai testemunhar algo? Porque vocês estão falando algo aí de vocês ter passado. Senão você não estaria dando um testemunho desse, edificando outras mulheres que podem estar passando o mesmo processo que você passou. No meu caso também, algumas coisas eu tenho que falar porque eu passei. Então, quando você passa, igual o Cícero falou, você tem propriedade para falar. Você fala, ó, gente, eu passei por isso. Eu sei o caminho que dá para seguir. Eu sei por onde você passar. Eu sei como que você não vai errar. Então, isso é muito importante a gente ter esse testemunho. Porque se você não tiver testemunho na sua vida, o que é que você vai dar para alguém? Às vezes é testemunho que a gente não queria estar dando ele, né? Às vezes é testemunho que você fala, nossa, eu estou falando isso. Mas é Deus que permitiu a gente passar por isso, né? Uma parte que às vezes a pessoa acha muito... Ah, mas você tem coragem de falar, de traição, disso. Gente... tem que ser falado. Eu perdoei de verdade. Eu passei por isso. Mulheres, vocês conseguem. Então, isso é legal, você ter um testemunho forte para contar. Porque quando você não tem testemunho, então você não viveu nada, você não tem vida para contar. É isso que eu vejo, no meu ver, você tem que ter testemunho. É verdade. E a gente tem que sempre pedir para o Senhor, né, Senhor? Que eu não vivo de glórias passadas, né? Que a gente tem que sempre vivenciar o novo de Deus. Esse é um testemunho muito forte, mas assim, eu sempre peço para o Senhor, Senhor, não nos deixa ficar acomodados. Não nos deixa acomodados. Porque a gente se acomoda com as coisas, né? A gente se acomoda com as bênçãos, se acomoda com os milagres e a gente vive só do que a gente já passou. Não, e a gente quer sempre ter um testemunho novo, ter algo novo pra gente falar. O Senhor sempre está nos usando, pra gente sempre ter bagagem para poder ajudar as pessoas. E hoje, exatamente, são as pessoas que passam pelo que eu passei, que Deus manda. É exatamente, muito incrível, muito incrível. E são pessoas que vivem um relacionamento abusivo, são mulheres traídas, são mulheres muito ciumentas, que eu era muito ciumenta de quebrar a casa toda. É verdade. Assim, mas eu também tinha por onde, né? O Andrew fazia por onde. Mas assim, e hoje eu posso falar como que Deus fez. O que eu tive que fazer para Deus me libertar de tudo isso? Porque, querendo ou não, foi tudo uma libertação, né, Cícero? Um processo, né? Foi um processo, mas foi um processo de libertação. Eu fui liberta de tudo isso que eu vivi. Então, hoje eu posso falar para as pessoas com propriedade que Deus, ele liberta sim, que Deus, ele nos ajuda a perdoar, que Deus, ele transforma, entendeu? Hoje eu posso falar, porque foi o que eu vivi. É tudo isso, não é uma história, ninguém me falou, foi eu que passei, eu que vivi.
Então, e Glória a assim, Deus. e voltando um pouquinho para esse projeto nosso que Deus colocou no nosso coração, né, de fazer essas lives, porque, gente, eu nunca imaginei na minha vida, Deus sabe, de eu estar numa rede social fazendo isso, chamando casais, eu digo, Deus, o Senhor está me colocando como? Eu falei, Senhor, eu fiquei relutando, algumas pessoas sabem o meu processo de relutar com Deus, e eu brigava com Deus mesmo, eu não quero fazer isso, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não quero. A primeira live, esse dia eu estava vendo, eu dei risada sozinha. Eu falei, Jesus, que vergonha. Meu Deus, que tragédia, que coisa horrorosa eu olhando. E hoje, eu falo, nós ficamos conversando, eu falei, filho, hoje nós estamos, ó, estamos ficando craque no negócio, está melhorando a coisa. Mas assim, foi Deus que nos colocou para a gente ter esse testemunho, né, de vocês, casais que já passaram. Eu creio que Deus vai mandar outros mais ainda, que a gente vai ficar assim impactada com um testemunho, né? E é tudo sobre o Senhor. Nada é sobre nós. Tem muitos casais aí. E eu olhando. Mas é verdade mesmo, porque antigamente, né, eu ia para os lugares mais dela, a gente saía e eu chegava em casa e a gente até discutia. Porque ela ficava fechada, ela não falava quase. Não falava muito, ficava fechada ali e tal. E hoje tem hora que eu tenho que dar um toque nela aí, segura um pouquinho aí. Deus está fazendo mesmo, glória a Deus, hein? É verdade. Porque realmente ela era fechada, entendeu? Ela tinha outro perfil, né? Então Deus, quando entra, realmente Deus faz a obra, né? E faz, né? E faz perfeito, né? Então, isso é importante, né? Porque a gente não pode falar só do negativo, né? Tem que falar do positivo também, né? Que nem a pergunta, né, que a nossa irmã fez aí, né? O antes, né, de Deus entrar verdadeiramente, né? E o depois, né? Porque fala, mas Deus está aqui, mas sim, mas você está vivendo o melhor de Deus no momento? Né? Você está deixando Deus agir verdadeiramente? Verdade. Você está renunciando, igual você falou do testemunho aí, né? Não é fácil, mas aí, para agradar a Deus, eu não vou fazer. Entendeu? Estou até com vontade de fazer, mas eu sei que é errado, então, para agradar a Deus, obedecer a Deus, eu não vou fazer e pronto. E, Senhor, estou na tentação, Senhor, me ajuda aí, que eu não consigo sozinho, não. Né? Quer dizer, e aí a gente vai aprendendo, Deus vai dando estratégia, Deus vai dando sabedoria, né? Vai dando fruto do Espírito para nós, né? Graças a Deus, e a gente vai conseguindo, né? Porque por nós mesmos não consegue. Mas é Deus mesmo, né? gente. Deus. É como ele falou, eu no passado, né, eu era muito, não falava com ninguém mesmo, nossa, era terrível o negócio. E hoje é como ele fala, ele tem que às vezes me cutucar para eu ficar quieta, porque eu falo de eu falo, ô Senhor, é tudo através de Deus mesmo, porque eu era uma besta. Lá no Nordeste fala badalo. Mas eu falo, Deus, é tudo obra do Senhor, porque de mim não sai nada mesmo. Glória Eu falo, Deus. Senhor, cada vez que nós vamos entrar na live, nós fazemos nossa oração aqui juntos, Senhor, que não seja nada sobre mim, sobre ele, nem sobre os casais que estão vindo, tudo seja sobre o Senhor na nossa vida, né? Muitas pessoas falam, você fala de Jesus. Eu falei, minha filha, meu tempo inteiro é falar de Jesus, porque sem ele na minha vida nada dá. Então, ele é o centro de tudo. Então, eu vou falar dele, goste quem gosta, quem não gostar, eu sinto muito, mas hoje o centro de nossa vida, de nossa casa, do nosso casamento é o Senhor. Então, não tem por que eu não falar sempre, né, gente? Michele e Andrew, Agora o Andrew vai dar outro vocês podem falar, o Andrew fala um pouco aí, né, que você, na live passada, você ia dar seu testemunho, você falou, mas não deu, que é fortíssimo, né? Gente, fiquem à vontade. Na verdade, o Andrew ele vai falar, né, da parte dele do passado antes, dele, né? E agora, depois de Cristo, né? Sobre a vida da Michele, né? A vida dele. Glória a Deus, né? É muito, né, para falar a verdade, nós começamos, quando nós pensamos, quando a Michele falou para mim, eu falei, nossa, o que nós vamos falar, né? Porque chega aos 7 anos, nós começa como que o inimigo ele é tão sujo que ele começa a querer falar na sua mente, de que, mas você só fala de você agora, né? Só fala. E daí teve uma época que eu parei de falar de mim, né? Eu tinha umas oportunidades na igreja e eu não falava mais de mim. Eu pregava a palavra, eu falava em cima da palavra. E daí a minha pastora falou uma coisa que é muito forte. Ela falou assim, Andrew, você viveu a sua conversão, cara. Então, é através da sua conversão que outras pessoas... E daí eu falei, e é verdade. É verdade, porque tem pessoas que eu convido para ir para a igreja e
E eu sou tão chato, insistente, né? Que as pessoas falam assim, eu só vou ir para você parar de mexer a paciência, né? E quando eles vão, né, eles começam a entender. A Yara mesmo, né? Beijo, ama a Yara de coração mesmo, a Yara Marcos, né? É um presente que Deus colocou nas nossas vidas, né? A Yara, quando nós conhecemos a Yara, eu estava trabalhando com um sobrinho dela e ele falou, poxa, Andrew, vai lá em casa lá orar pelo meu pai, né? Né, porque meu pai tá assim. E nós falamos, não, claro que nós vamos lá sim. E nós fomos. E era muito rápido. Nós falamos, vai ser muito rápido, porque nós temos que ir pro culto. E quando nós chegamos lá, a Yara tava lá. E nós começamos a ministrar sobre como foi na nossa vida, né? Como que foi que ele me libertou? Como que foi que ele trabalhou nas nossas vidas? E a Yara estava em um processo, né? A Yara estava no processo e isso foi uma chave na vida dela e ela falou assim, eu quero conhecer esse Jesus para ver, porque muitas das vezes nós vamos para vamos para Jesus desafiando ele, né? Porque nós não acreditamos mais. Não tem mais, nós na nossa mente, na nossa cabeça, nós fala, eu vou ir, mas eu já sei que nada vai mudar, né? E daí ela conheceu esse Jesus maravilhoso, né? Conheceu esse Jesus maravilhoso. Nós costumamos falar que ela é nossa filha na fé, né? É um fruto de uma semente, né? Então, o testemunho, ele é uma semente, né? É uma semente plantada. E a palavra de Deus, ele fala que numa parábola sobre a semente, né? E o semeador saiu a semear e caiu em pedregulho, caiu em terra em espinheiro, né? Caiu em terra seca. Mas uma semente caiu na terra fértil, né? Talvez hoje uma pessoa só pega essa semente, né? Aleluia. Uma pessoa semente, né? E se essa pessoa pegar essa semente né, vai fazer uma geração inteira mudar. Por quê? Um dia Moisés pegou essa semente e através da vida de Moisés com essa semente, uma nação inteira, né? Então Deus, ele não semeia numa plantação, né? Ele semeia a plantação, né, meu? É uma semente para uma plantação, não uma plantação para uma semente. E foi muito forte, porque a Michelle, ela sempre quis que eu fosse, né? E na época, eu achava que ela era piradona. Eu não lembro se eu falei na primeira vez que eu ia fumando, né? Eu ia... Acho que não falei? Então, como ela chamava eu para ir para a igreja, e para mim não ir, para ela não querer mais que eu fosse, eu ia fumando da porta de casa. Eu gostava de pitar um cigarro do Satanás, e eu ia fumando de casa até lá, e chegava na porta, eu apagava. E quando chegava lá dentro, eu ficava, esse cara não para de falar logo para mim sair. E quando eu saía, eu já acendia bem no comecinho, que é pra ela ficar com vergonha e as pessoas falar, o cara veio fumando aqui, e eu falar, agora eu também não vou mais. E ela falava para mim, não, pode ir fumando. Eu falava, pode ir, E daí daí ela chamava de novo, eu falava, então eu vou cheirar então para ir, então. E ela falava assim, vai então, mas cheira rapidinho, porque eu quero que você escuta no começo. E eu falava, essa menina não é crente nada não. Só que a semente, ela estava sendo plantada. Aleluia. Né? E eu não entendia, porque a palavra de Deus é como você está. É como você está, né? Jesus, ele chega para os discípulos e fala, eis que vou embora, mas eu não vou te deixo órfão, te deixarei o Espírito Santo, que esse te convencerá do pecado, né? E muitas vezes eu fui dessa maneira,
fumando, cheirando, bebendo. Eu falava, então vou parar pra beber ali, então. Ela falava, então bebe rapidinho, vai que eu vou ficar aqui na porta do bar esperando você, né? E bebia e eu falava, essa menina não é crente nada, né? E hoje, o que eu falo para as pessoas? Porque as pessoas falam, não, eu fumo, eu bebo. Eu falo, vai, bebe, fuma e vai. Porque se é o Espírito Santo que vai te convencer, então enquanto eu falo para as pessoas, né? Enquanto o Espírito Santo não te convenceu que aquilo é pecado, aquilo não é pecado dentro de você. Agora, quando o Espírito Santo te convencer, sabe o que vai acontecer? O que você fizer que é errado vai te constranger ao ponto de te envergonhar, deixando claro que quando você se envergonha, é porque o Espírito Santo está te acusando, e isso é pecado, né? Então, é muito forte. Vem fumando, vem cheirando, vem bebendo, vem discutindo, vem fazendo. Por quê? Aquele que vai te convencer, ele está te esperando uma oportunidade. Boa noite, Marcos. Marcos entrou aí. Boa noite para ele, querido. Bem-vindo aí. Glória a Deus, seja bem-vindo. Pode continuar, Andrew. Só deu uma boa noite aí pro Marcos. Então, e eu fiquei pensando, né, como que, que loucura. Que loucura dessa mulher, né, E a palavra de Deus, ela fala que a mulher sábia, ela edifica. E a tola destrói com as próprias mãos, né? E muitas das vezes tem mulheres que estão destruindo, porque fala, vai buscando. É cansativo? É cansativo. Muito. É cansativo. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou. A palavra de Deus, ela fala que o reino, ele é tomado à força. É a força. É uma batalha em cima da outra. É uma batalha em cima da outra. Você só sobe no pódio depois de você ter ganhado a disputa, certo? E qual é a disputa? E eu vi uma pregação que é muito forte, que um pastor, eu segui um pastor e eu não lembro o nome dele, mas ele falou uma coisa que é muito forte. Nem todo deserto é o diabo que coloca, e nem todo monte é Deus que coloca, né? E ele deu um exemplo e é muito forte, porque Jesus, ao ser batizado, ele foi para o deserto conduzido pelo Espírito, né? E quando ele chegou naquele deserto, o diabo, ele levou ele no mais alto monte e falou, se prostrado me adorar, eu te darei tudo. Quer dizer, quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, e quem levantou ele no monte foi o diabo. Entendeu? Então, a gente temos que entender que hoje o processo que eu, ou vocês, ou quem estiver assistindo, está passando, quem que te levou nesse deserto? Quem que te levantou nesse monte? Né? Esse é o grande caso. E eu não gostava de crente. Eu não gostava de crente, porque para ser crente você tem que ser muito certo, né? E eu gostava de fazer tudo errado, né? Só que um dia aquele Espírito Santo que ele falou, que Jesus falou desde o começo, porque a palavra de Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e vai ser o mesmo para frente. Entendeu? Então, esse mesmo Espírito Santo, esse me convenceu. Né? Eu não sei se eu falei na outra live, e teve uma pessoa que falou uma vez, mas você fala isso e você acha legal? Eu acho legal, né? Porque a minha mulher, eu não acho legal a situação, eu acho legal como foi a situação. Ela chegou dentro da cadeia e falou que um profeta tinha falado para ela que ela ia casar com um crente, né? Dentro da cadeia, visitando um bandido, falando que ia casar com um crente. Já arrumou problema. Arrumou problema.
mas já agredimos, já brigamos lá, né? E depois eu saí pra fora, daí eu fiquei pensando, nossa, a menina visitou eu, tá? Né? Porque ela saía meia-noite pra entrar às 9 da manhã, ficava lá no frio. Aí eu fiquei pensando, daí eu voltei pra dentro, né? Daí eu peguei e falei, desculpa, desculpa, né? Porque eu saí da cela, deixei ela sozinha lá, saí da cela e voltei depois. Falei, desculpa. Daí ela falou assim, ele me prometeu. Daí eu falei, vai, né? E passado 5 anos, de 4 a 5 anos que isso aconteceu, né? Eu me converti, né? E a primeira coisa quando eu me converti, eu falei pra ela, vamos casar. Porque nós vivemos 12 anos e nós só morava junto, nós não era casado. Eu falei, vamos tampar a brecha, vamos começar a tampar as nossas brechas, vamos começar a alinhar, né, o propósito de Deus para nossa vida, vamos casar. Aí fomos casar. E no dia do nosso casamento, eu morrendo de vergonha, né, segurando assim, e ela olhando para mim assim com a carinha de, sabe aquela carinha? Né? Daí eu olhei pra ela. E daí eu olhei pra ela, peguei e falei, morrendo de vergonha, e falei assim, para de ser tonto, o que foi, né? E daí eu olhei pra todo mundo me olhando, aí eu olhei pra ela de novo, né? Falei, o que foi? Daí ela pegou e falou assim, eu não disse que eu ia casar com crente? Aleluia, Glória a Deus. Olha aí, tá bom? A promessa se cumpre. Se cumpre. Promessas. E nós não entendemos, né? Muitas das vezes, nós esquecemos da promessa que Deus faz para nós. Verdade. Uma coisa, só um minutinho, eu vou já deixar você terminar aí. Mais uma coisa que você falou, Andrew, você ia para a igreja bebendo, fumando, cheirando. Isso aí para mim foi o que ficou aqui, né? Então, mas a Michele, ela foi assim, gente, uma mulher totalmente sendo guiada por Deus mesmo. Porque muitas mulheres estão se separando por pouco. Por isso aqui, ó. Mas, Michele, vou te falar. Parabéns. Olha, Deus tem propósito maior ainda na vida de vocês, com certeza. Que testemunho esse de vocês. Deus, olha, eu fico muito, muito honrada mesmo, mas o Cícero, de receber vocês para ouvir um testemunho desse. Porque com certeza isso aqui vai ficar na nossa vida. Eu falei, Senhor, por que a gente reclama? Gente, acho que eu não sei se eu passaria um negócio desse, eu aguentaria tudo isso, né? Mas, Michele, parabéns mesmo, né? Eu tô falando com a Michele porque é a mulher, né, que passar por um negócio desse, e muitas mulheres, que eu sei que vai entrar nessa live aí depois, eu espero que entre, porque assim, essa live eu falo que é um projeto pequeno. Eu falo, Deus é pequeno, mas aos olhos de Deus é muito grande, né? E você foi assim, usada mesmo pelo Espírito Santo para não deixar que seu casamento fosse acabado devido a tudo isso. E, gente, isso é muito, muito importante. As mulheres que estão aí, se estiver passando algo parecido, que eu não sei se pode ser também assim, gente, não desista do seu casamento. Continua lutando. Porque, ó, tem aí o exemplo aí, gente, ó, tá aqui, não é ouvir falar, eles estão contando o testemunho deles. Então, dá para acreditar, dá para confiar que Deus ele vai transformar um casamento. Então, gente, eu tô aqui, ó, muito honrada mesmo de estar ouvindo tudo isso de vocês. Nossa, mas... Desculpa. Ele falando aí, eu me lembrei do meu cunhado. O meu cunhado é um pouco parecido com a história do ele, né? Ele realmente desafiou também. A minha irmã chamava ele sempre para ir para a igreja, ele não. E ela falava, você vai, um dia você vai. Eu vou bebo, vai do jeito que você tá. Não vou não. Eu já bebi, não vou não. E não ia. Teve um dia que quando ela estava lá no culto, tá? E aí quando pensei que não, quem tá na porta? Bêbado. Ele. Meu Deus. E aí chegou lá, acolheram ele bem, abraçaram, cuidaram, zelaram. Depois desse dia não saiu mais. Entendeu? Então, quando você falando, eu lembrei dele. Glória a Deus. Então Deus faz mesmo. E eu creio que tem um rapaz que ele vai ser tocado também pelo poder do Espírito Santo, porque em nome de Jesus, ele fala assim, esse crente que dá testemunho aí, que é ex-traficante, que é ex-assassino, ex-isso, ex-isso, isso aí é tudo mentira, esse negócio de crentinho. Eu falo, mas não é, a honra não é nossa, a honra é de Deus. Verdade. Então Deus dá a promessa, porque nós não é porque nós merecemos, é porque ele é fiel para cumprir.
a promessa que tem em nossas vidas. É porque Ele é fiel para glorificar o nome dele, não o nosso. Porque de nós Sim. mesmos não faz nada. Então é que ele falou, é o Espírito Santo de Deus que vem nos conduzir, né? Porque você mesmo, né, igual você falou, imagina, a mulher está mesmo, tá? Né? Porque não é só da mulher. Quer falar da mulher e até os homens, né? É machista, né? Que a parte frágil é a mulher, né? Não. E a mulher mais forte. A mulher tem que estar lá, não atrás do homem. A mulher está do lado. Ela tem que estar do lado do homem. Né? Então, parabéns, glória a Deus pela sua vida, pela vida de vocês. Esse é um testemunho que a gente... Por isso que a gente está aqui. Né? Glória a Deus. Né? Que a gente está aqui, que a gente sabe e acredita que dá certo. Que é possível, né? Com Deus. Verdade. Só que tudo não é, Andrew. Só o Senhor. E é bem. E a Michelle falou uma coisa que me chamou a atenção uma época, porque ela era louca. E eu falo que ela era louca e ela era piradinha mesmo, né? Então, ela levava minhas camisetas, ela deixava no altar 7 dias para levar para mim lá na cadeia. Daí eu falava, ó, veste essa camiseta aqui, né? E eu não entendia. Não, veste. Eu falo, não, depois eu disse, não, veste agora, né? E daí tinha a hora que eu tirava, né? Porque a gente fica lá só homem resolvendo problema, né? E daí tinha hora que eu tirava um cochilinho assim no colo dela e eu acordava com ela fazendo assim na minha cabeça. Sai, né? Aí eu acordava e falava, o que foi? Ela falava, nada, não, dorme. Ela tava expulsando já. Água consagrada, ela fazia comida com água consagrada, certo? Com pão da revelação, né? Ela era profética, né? Ela colocava azeite ungido na comida. Então, quer dizer o quê? Ela já sabia o que ela queria. E sabe o que acontece com nós hoje? Nós somos inconstantes. Nós não sabemos o que queremos. Certo? E muitas das vezes o relacionamento hoje acaba por causa disso. Ah, não, vamos juntar que se não der certo, nós separa. É bem isso mesmo. Não. Gente, não. Certo? A união de duas pessoas é uma das coisas... Depois do reino do céu, a união de uma pessoa, de duas pessoas, é a parte mais bonita da vida. Milagre é legal? É legal. Milagre é legal. Prodígio é legal. Maravilhas é legal. Né? Mas fora a salvação, o casamento é extraordinário. Né? E eu não entendia isso. Eu não entendia, eu não tinha comprometimento com ninguém. Nem com a minha mulher, nem com os meus filhos, nem com Deus. Né? E hoje, como a Michelle falou, hoje nós temos um processo, nós colhemos ainda. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Graças a Deus está maravilhosamente agindo na minha família, porque eu tinha problema com os meus filhos, né? Porque eu fiquei muito tempo preso, eu não criei nenhum dos meus filhos, né? E eles não via eu como pai, eles via eu como um cara que fez eles, né? Mas que abandonou. Para falar a verdade, eles não via nem eu como um estranho, eles via eu como abandonei eles, né? E daí, como eu tive já o relacionamento com a mãe deles perturbado também, né? Então o que acontecia? Essas minhas ex-mulheres, por não ter Cristo, certo? Elas eram tão machucadas, tão magoadas, que depositava isso nas crianças. E as crianças cresceram com essa visão. Com essa visão. E hoje, com 7 anos que eu tô com eles, não vou dizer que agora nós estamos
estamos 100% porque eu ainda estou no processo, né? Mas nós estamos ainda, né, conversando, eu converso muito com eles, né, a respeito disso, porque eu não posso falar da mãe deles, que de qualquer maneira, né, eu tenho que apoiar a mãe deles, eu tenho que falar para eles, não, é que ela não conhecia Cristo, não sabe como que funciona, né? E é verdade, né? Então, hoje o relacionamento que nós temos pai e filho, né, está começando uma nova etapa. Está começando a se juntar, né, por causa de Cristo. E aí, quando eu resolvi, né, que eu tive o primeiro encontro com Deus, foi muito difícil, porque eu não queria renunciar. Eu não queria deixar as coisas, né? Eu não queria deixar de fazer as coisas, né? E quando eu me converti, eu lembro que no dia que eu me converti, eu me converti às 11 da manhã, e quando foi 3 horas da tarde, eu coloquei a mão na cabeça e disse, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com o meu crime? Né? A vida inteira com crime, e o que eu fiz? Mas, quer dizer, porque nós queremos viver de aparência. Nós queremos viver com a opinião dos outros. O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? E muitas das pessoas, eles já têm um chamado, eles têm uma promessa, eles têm um propósito, eles só não vivem ainda o propósito e o chamado e a promessa porque fica preso num sentimento de que o que vão pensar de mim. E era o que eu vivia. No entanto, que 5 horas depois, das 11 às 3, eu coloquei a mão na cabeça e falei, o que eu fiz com o meu crime? O que eu fiz? E agora, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que vão pensar de mim? Eu era o bambambam da cadeia, e agora eu sou o crente. Né? Nós chamava de bencinha do mal. Nós chamávamos os crentes de dentro da cadeia de bencinha do mal. Né? E a gente vive em terra fértil, onde o que a gente planta, a gente colhe. Então, quem virou o bencinha do mal depois foi eu. Foi eu. E então. Ô, Michele, tá um pouquinho falhando, embaçado vocês aí. Tá um pouquinho falhando, mas tá dando para ouvir, mas tá um pouquinho embaçado aí com vocês e falhando um pouquinho. Mas tá dando pra gente entender. Aqui pra mim tá normal. Eles estavam. Pra mim o seu tinha ficado carregando. Tá um pouquinho, não sei. Entendeu? Tá embaçado. Embaçadinho, tá um pouquinho. A voz tá boa. A voz tá boa. Eita. Se nós falamos, ele não entrou lá na câmera, esse dedinho na câmera, só pra... Que câmera? Mais de frente. Só pra ver se de repente... Não? Melhorou? Tá muito embaçado? É porque tá dando... É porque a internet tá dando uma travada. Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Melhorou? Melhorou o áudio, tá bom. Pode continuar. Melhorou. Melhorou. Agora tá bom. E
E daí, o que nós vivemos, né? O nosso ego, muitas das vezes, não deixa nós viver as promessas de Deus. Né? E nós enfeitamos, como no começo vocês falaram, né, que na outra live, mas como que foi que você saiu? Como que, né, eles deixam sair, né? Porque essa é uma pergunta muito forte que o Cícero falou. Por quê? Porque muitas das vezes as famílias, né, que não conhecem, eles têm essa visão, eles aceitam porque eles têm essa visão de que não pode sair. Uhum. Não pode parar, né? E acaba aceitando isso, a situação, né? E não entende que você tem que travar uma guerra. É uma guerra, é espiritual. É espiritual, é uma guerra espiritual sem fim. Sim. E o que eu estava falando é o quê? Não existe esse mito, né, de que a pessoa que entra não pode sair. Entendeu? Porque o comando, todos os itens do estatuto do comando, porque é organizado, viu? É super organizado. Eu particularmente, daquela época, eu era fã dos caras, porque eles eram organizados, né? E todo o estatuto, eles é fundamentado na Bíblia. Você sabia disso? O estatuto do comando é fundamentado na Bíblia, certo? No entanto, é baseado na Bíblia. Fundamentado não. Fundamentado somos nós. É baseado na Bíblia. Certo? Tem muitos itens do estatuto que é da Bíblia. E a cadeia do comando não tem outra religião a não ser o cristianismo. Porque na cadeia, 85% da população carcerária tem família crente no meio. A mãe é crente, os mais, para falar a verdade, os mais perturbados é filho de pastor. Meu Deus. Os mais perturbados é filho de pastor. E eles, como a palavra de Deus, ele fala o quê? Ensina o caminho onde deve andar. Então, eles aprenderam daquele jeito, certo? Eles estão naquele momento deles ali, mas eles conhecem. E sabe, para falar a verdade, como a Michelle falou, sabe o lugar deles, né? Sabe o lugar deles, né? No entanto, que quando as pessoas falam, eu me converti, né? Eles falam assim, não tem caminho melhor. Então vamos para lá então. Não consigo agora. Entendeu? Não consegue agora. Eu tô cuidando de um rapaz. Né? E ele tocou a vida inteira na igreja e agora ele está tocando no mundo e ele fala comigo, ele chama eu de Maca até hoje, né? Ele fala, Maca, socorro, eu não tenho força para ir. Eu não tenho força. Eu quero ir, mas eu não tenho força. E daí ele vai comigo 2, 3 dias, daí fica 4, 5 meses parado. Né? Então, a gente temos que entender que tudo que nós vivemos é espiritual. É uma batalha, né? É uma atrás da outra. É uma guerra sem findar. É uma guerra espiritual. E a arma que nós temos é a oração. É a oração. Tem oração, né? E quando eu me converti, eu ainda não entendia, né? Por que eu não entendia? A maioria das pessoas, quando eles se convertem, não sei se foi o caso de vocês, mas nós só nos convertemos quando não tem mais saída.
Não tem mais saída. E Deus, ele é especialista em colocar nós num beco que tem saída. Aleluia. O diabo, ele coloca nós num beco, mas Deus, ele abre uma porta onde não existe a porta. Bom, então, Deus, ele não vai agir onde ainda tem pessoas que podem fazer. Aonde tem pessoas que podem, né? Na segunda discussão que eu tive com Deus, porque para minha conversão, eu discuti com ele 4 vezes. Né? Então, na minha segunda discussão com ele, com Deus, eu falei para ele, eu falei né, do meu jeito lá, eu conversei, porque Deus gosta de sinceridade. Não importa do jeito que você vai falar, ele gosta que você seja sincero. E naquele dia eu abri o coração para ele, eu xinguei ele, né? Porque eu falava, né, como que você vai querer um cara que nem eu? Que fez o que fez, porque eu fiz muita coisa ruim, né? Eu fiz muita coisa ruim. E na colheita das minhas coisas ruins, veio a morte da minha mãe, né? Porque a minha mãe também era, né? Vamos dizer assim, do crime. Entendeu? Então, nessa colheita, certo? Essa colheita minha mãe foi ceifada, né? E no começo eu não entendi, os meus irmãos até hoje não entendem, mas eu entendo que foi um propósito que Deus fez para minha conversão. Nós nunca vamos entender o jeito que Deus vai fazer. É verdade. E eu tento explicar isso para os meus irmãos, né? A minha irmã ficou quase 2 anos sem falar comigo, porque eu me converti e hoje eu oro pela vida das pessoas que matou a minha mãe, né? Teve uma promessa, teve uma mulher que falou, que profetizou que nós vamos se encontrar. E no começo eu falei, meu Deus do céu, não deixa isso acontecer, Senhor. Porque nós não estamos falando de um amigo, né? Nós não estamos falando de um conhecido. Naquela época, a gente vingava conhecido. Nós vingava vizinho de bairro, né? Nós vingava... Agora, imagina a mãe, né? E, nossa, e aquilo, tipo, para nós, destruiu nossa família, né? Através da morte da minha mãe, um irmão meu se matou, uma outra irmã minha se prostituiu e usando droga, o meu pai também, ele não aceitou. Quer dizer, né? Tipo, desgovernou a nossa vida, só que existe um propósito para isso. E nós não entendemos, né? E hoje eu acredito que o propósito foi alcançado, né? Porque eu nem nos meus melhores sonhos, eu conseguia ver a vida que eu levo hoje. Convertido. E bem isso, glória a Deus, porque toda a honra e toda a glória é dado para ele, né? E na minha discussão com Deus, eu falei, ele falou assim para mim, eu tive um sonho, eu tinha falado com Deus, falei, Deus, vai querer um cara que nem eu, né? E eu brinco que Deus, ele é mais louco que eu, né? Porque ele escolheu um louco, né? Então ele tem que ser mais louco, né? E eu não entendia que Deus, ele não é louco, ele é estrategista. Ele vai colocar, não tem como ele colocar um corredor. Não tem como ele colocar um corredor, né? Num lugar que pula, de um pulador. Não tem como ele colocar um pulador num campo de futebol, né? Então, ele é estrategista. No campo de futebol, ele vai converter um jogador de futebol, né?
num corredor, ele vai converter um corredor, né? E hoje eu converso com... Tem um monte de amigo PCC, eu tenho amigos ainda, eu visito eles, eu abraço eles, né? E eles eles vão na igreja, alguns deles vão na igreja comigo, né? Eles falam, oh, você é chato, eu vou lá só pra você. Eu falo, não, então vai então pra mim parar de ser chato, então. E eles vão e eu já fico intercedendo, falo, Senhor, toca do mesmo jeito que o Senhor tocou na minha vida. Meu, Senhor, fala com eles. Olha, você está falando aí, só cortando um pouquinho, ontem a gente teve um culto na nossa igreja e o pastor que pregou ontem lá, ele falou sobre isso, de você interceder, de você orar pelos seus amigos mesmo, por uma pessoa, porque ele falou que orou por um cara que ele trabalhava, né, ele falando ontem, sabe quando que ele foi ver esse cara? Depois de 30 anos. 30 anos ele falava assim, eu queria ver. E hoje, o mesmo cara que era bagunceiro, bebia, fazia o que não, né? Hoje é um pastor renomado, pastor aí. Por quê? E ele falou, meu Deus, será que um dia eu vou encontrar? Encontrou depois de 30 anos. Que ele orou por evangelizou esse cara, ele tinha 18 anos, e hoje o cara é um pastor maravilhoso, da mesma congregação que ele. Então, o que você falou, lembrou de ontem, do culto de ontem nosso, né? As promessas, né? E ontem foi falado sobre José, né? José do Egito, né? Eu falei, meu Deus, que história de José. Então, continua mesmo orando por esses seus amigos aí, por esses caras, que com certeza, daqui uns 30, daqui ou 10 ou 20, você vai ver eles também, fazendo o mesmo trabalho. No tempo de Deus. Né? Verdade. E quando em uma dessas discussões minha, eu acordei eu falei, Senhor, então me dá um sinal. Quer um cara que nem eu mesmo? Você quer um cara que nem eu? Então me dá um sinal. E eu tive um sonho. Um pastor ministrando na minha vida, e ele falou, se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Eu acordei. Só que a gente é incrédulo, né? Incrédulo. Aí eu fui discutir com Deus de novo. Falei, não admito. Eu não admito. Se esse foi o sinal, eu não admito. Sabe por quê, Deus? E os caras já achando que eu tô louco, porque nós tá dentro de uma cela. Uma cela, né, de 4x4. Certo? Em 10 pessoas, né? Aí teve um cara ainda que falou pra mim assim, e aí, Maca, tá chapando, né? E daí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, não, então, tá acontecendo alguma coisa, porque eu tô ouvindo voz e tá vindo uns negócios, né, uns pensamentos, né? E eu fui discutir com ele. Eu falei, Deus, se esse é o sinal, eu não aceito. Eu não aceito. Eu quero um sinal onde o Senhor fala comigo face a face, né? Aí eu vou entender. Eu quero um sinal desse jeito. Eu ainda brinquei... Desculpa, eu falei pra Deus, né? Eu não sou Sherlock Holmes para ficar desvendando, né? E quando foi no outro dia de manhã, e ali Deus já estava, eu acredito que Deus já estava disposto, falou, não, agora é a última cartada, não vai ter mais jeito, Aí a Michelle não foi nesse dia me visitar, e eu fiquei andando, já fiquei bravo já, porque eu fiquei sabendo que ela não estava mais lá, e eu fiquei bravo. E aí tava tendo um finalzinho do culto, e eu fui brigar com Deus de pertinho daí, né? Podia brigar ali com ele ali no pensamento, podia brigar, mas falei, não, vou brigar lá perto. Lá. Aí eu parei assim, e tá tendo um culto lá, tá tendo o pessoal da rua que tinha chegado para fazer culto pros filhos, né? E eu falei, Deus, se você quer eu mesmo, você tem que dar alguma coisa para mim saber que você é Deus. Né? Agora eu falei com você ontem à noite. E você, ó a reverência que eu tinha com ele. Eu falava você, né? Sem reverência nenhuma, né? E daí eu falei, primeiro você tem que dar alguma coisa para mim saber que você é Deus mesmo. Esse é o nosso erro. Querer colocar em xeque. Querer colocar Deus contra a parede. Dá para mim primeiro, para depois... E a palavra de Deus, ele vai dizer, não junteis tesouro na terra, né? Não junteis tesouro na terra. Buscar primeiramente
o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, pois serão acrescentadas. Só que sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos as demais coisas primeiro. Falamos para Deus, não, eu vou, Deus, mas me dá alguma coisa. E daí, ali naquele dia, eu tava discutindo com Deus. Tava discutindo com Deus, e daí acabou o culto, daí o rapaz falou assim, o pastor vai dar a bênção apostólica agora. E daí o pastor começou a falar em língua e bateu o pé. Começou a falar em língua e bateu o pé, né? Aí eu encostado assim na trave, assim perto, eu pensei comigo, né? Começou a palhaçada. É isso que eu não gosto, Deus. É isso que eu não gosto, né? Eu comecei a falar com Deus, né? E esse pastor, ele veio pro meu lado, marchando, enfiou o dedo na minha cara e falou assim, assim te manda dizer o Senhor. Você já não pediu sinal e eu já não te dei? Chegou a sua vez, se converta agora. Aí foi porque só eu sabia o que foi o que eu falei pra ele. Eu quero face a face, né? Não foi isso que eu... Jesus. Eu falei pra ele, na noite anterior, eu tinha falado, não, se esse sinal, foi esse sinal, eu não aceito. Eu quero face a face. E ele falou, assim te manda dizer, você não pediu o sinal e eu já não te dei o sinal? Aí foi o dia que eu ajoelhei e falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim. Né? Porque a gente se inferioriza demais. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? A senhora não pensou nisso quando começou a fazer a live? Quem sou eu? Com certeza. Quantas vezes eu já falei que eu falava, Deus, eu falava, ei Deus, eu falava, Deus, tem pessoas capacitadas, mulheres sabem falar, mulheres isso. Eu digo, por que eu estou fazendo aqui? Eu questionei várias vezes isso. E é isso que a gente é como você falou, a gente se diminui mesmo. Mas quando Deus tem algo, não interessa, Ele vai te colocar onde Ele quiser. Ele vai colocar você em um lugar que você nem imagina. E acontece coisas comigo e com o Cícero hoje, que eu falo, Senhor, mas eu digo, filho, pelo amor, olha o que está acontecendo. Ele fala, é Deus, porque é Deus mesmo, né? Porque Ele escolhe e capacita. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita o que ele escolhe, né? E é isso mesmo que você está falando. Às vezes a gente fica inferior mesmo. Nossa, tem uma mulher que sabe falar bem, tem uma mulher que isso e aquilo. Mas Deus falou assim comigo. Foi um dia eu sozinha aqui no nosso cantinho, aqui onde nós fazemos essa live, eu falei, Deus, mas o que é que eu estou fazendo? Ele falou, filha, você está falando que tem mulheres isso e aquilo. Mas quem está fazendo, não é você? Então, continua, para de querer se comparar, de querer ter comparação com outros. Eu falei, eita, desse dia, Deus falou comigo, eu aqui no nosso, que essa mesa aqui, nós estamos, é no nosso quarto, eu ajoelhei aqui no nosso quarto, na cama, comecei a chorar, pedir perdão para Deus. Eu falei, Senhor, é verdade. Se o Senhor nos colocou aqui, com certeza o Senhor vai nos ajudar a fazer isso. Então, eu tinha isso. Até que um dia eu coloquei um post falando, no dia que eu entendi que eu era única, que eu era filha de Deus, aí eu parei de me comparar. Eu não me comparo mais com ninguém. Eu sei que tem pessoas melhores do que eu mesmo, mas o que eu faço, né, é eu que faço, não é a outra pessoa, né? Então, eu falo, Deus, muito obrigado por nos usar, porque é o Senhor que nos usa, porque de nós não sai nada mesmo de bom. Glória igual a Deus, vocês aí, com o trabalho de vocês também, maravilhoso de cuidar de pessoas, entrar nos lares, que hoje é uma coisa muito, muito difícil você fazer essas coisas, né? Nós também temos em casa, nós faz toda semana, toda segunda-feira nós reúne nossos filhos, nossas filhas aqui, traz Graças um a casal para estar com a gente de segunda, porque a gente tem que fazer isso, porque está ficando muito difícil. Então, se vocês têm essa oportunidade de entrar nos lares, entra mesmo, coloca Jesus lá mesmo, porque é difícil o povo abrir as portas para Jesus. Quando você fala aqui, quando vamos se falar, nós estamos nessa live, mas eu até esses dias eu estava comentando com o Cícero, né? Eu falei, tem live que você entra, que é uma coisa assim que você diz, meu Deus, o que é isso? Tem milhões de pessoas assistindo, né? Mas assim, quando a gente fala para falar de Jesus, é poucas pessoas que ficam. É poucas pessoas que entram, mas Deus sabe. É o que o Andrew falou aí no começo. Se nós atingir uma pessoa, um casal, olha, já fechou tudo. Então, é isso que a gente pensa, né? Deus, e esse trabalho de vocês, eu não canso de falar, é maravilhoso, né?
trabalho de vocês. Por quê? Porque é o mal do século agora. É o mal do século. A separação. Tudo bem. As pessoas não querem lutar mais pelo casamento, né? Elas querem desistir. Então, desistir é mais fácil. Por que que eu vou perdoar? Se eu posso desistir. Só que a pessoa não sabe que aquela dor, aquela mágoa, aquela falta de perdão, ela vai carregar com ela para o próximo relacionamento. Aí o próximo relacionamento também não vai dar certo. Por quê? Porque ela já traz uma carga do relacionamento anterior. Porque não perdoou. Porque não perdoou. E a vida dela não vai para frente. Então... Isso é uma coisa, Michele, você está falando, só um pouquinho. Quando você decide, eu quero separar, você vai para outro relacionamento, você não vai ter que apaixonar de novo, você vai ter que gostar de outra pessoa de novo. Por que que você não coloca tudo isso no seu casamento mesmo? Continua se apaixonando pelo seu marido, continua tendo experiência com o seu marido mesmo, né? E eu acho que isso coloca nele, no casamento que você já está, porque você vai ter mais outra dificuldade para gostar de outra pessoa, né? Eu creio que isso, né? Daqui acho que deixa eu ver, acho que é de vocês aí, né? Acho que é um presbítero, acho que é de vocês. Vê aí, gente. Michele. Vocês estão lá em Santa Catarina, saudade. Prazer receber aqui, né? Prazer receber, que Deus abençoe. Glória a Deus, é um casal que nós ama demais. É um casal super, né? A gente conhece, na verdade, eles chegaram bem na conversão do Andrew na igreja também, acompanharam tudo desde o começo. E hoje são uma bênção e Deus está usando eles lá em Santa Catarina. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus continue usando cada vez mais. É uma honra recebê-lo aqui. É isso aí. Privilégio, né? Nós temos privilégio. E é isso, ó, tá vendo? É isso que a gente tá falando. É pessoas que tá entrando de outros estados, pessoas que, né, como tem entrado aí minha prima de Pernambuco, entrou uma menina agora. Então, isso faz toda a diferença. Não é a quantidade, porque eu sempre falo pro Senhor, eu falo, Deus, se entrar 2 pessoas na nossa live ou uma, a gente vai fazer do mesmo jeito, com o mesmo amor. Né? Quem sabe um dia a gente possa atingir, né, milhões de pessoas entrando, mas hoje eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos colocou para estar aqui. Né? Eu agradeço a Deus todo dia. E eu falo, Senhor, eu creio que, como fica gravada, eu tenho certeza que está atingindo outros casais. Então, isso para mim já é muito gratificante. Eu e o Cícero, né, fica muito grato por vocês, né? De vir, né? Se dispor, tirar o tempo de vocês, passar um tempo batendo esse papo com a gente. Isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas falam assim, mas vocês fazem, mas vocês, se não tivesse vocês, a gente não faria. Então, é gratidão a cada um que entra, gratidão aos que já vieram, os que estão por vir. Então, é isso que a gente fica feliz, porque vocês tiram o tempo de vocês. Não é, vem só. Não, é o tempo de vocês. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, qualquer outro compromisso, mas você se dispôs a estar aqui para falar um pouquinho, contar muitas coisas que vocês estão abrindo aí, que não é fácil, né? Mas é um testemunho muito edificante para nós. Então, somos gratos mesmo a Deus. Amém, glória a Deus. Toda honra, toda glória. Né? E eu queria só contar que o Andrew falou Michele? Tá travando um pouquinho. Você falou que ia contar, travou. Deixa eu ver aqui. Fala o testemunho. Voltou? Aqui tá travando. Voltou? Então, queria contar um testemunho que a gente estava falando sobre a gente persistir no casamento, né? Não desistir, porque na separação não é só o casal que sofre. Quando tem filhos, o filho sofre. Eu venho de um casamento, do casamento dos meus pais, eles se separaram, eu tinha 6 anos, então eu me revoltei por causa disso, porque eu cresci. Eu tive um pai, mas ele não era tão presente quanto eu queria, né? Na minha vida. Então, assim, não é só a pessoa que sofre, os filhos sofrem. Então, a gente tem que sempre pensar também, porque foi a gente que escolheu, né? Eu escolhi o meu marido.
Então, se eu escolhi ele e eu tive um filho, então foi eu que escolhi. Eu tenho que persistir naquilo que eu escolhi. Porque muitas vezes a gente não vive a vontade de Deus, a gente vive a permissão de Deus. E eu escolhi viver a permissão de Deus. E eu sei que a permissão de Deus vai ter consequências. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Né? Então, por isso que a gente sempre tem que orar antes de tomar atitudes. Só que na minha vida, então, Deus permitiu. Foi a permissão que eu vivi. Então, eu tive que viver todo esse processo para Deus transformar a minha vida. E há um tempo atrás, o inimigo lutou muito para nos separar. Muito, muito, muito. E assim, foi por muito pouco, muita oração, conselho dos meus pastores, que a gente acabou não se separando. Mas chegou uma época que o inimigo, ele tirou o... Como que eu posso dizer? Eu tinha orgulho de ver o Andrew, sabe? Orgulho de ver ele levando a palavra, de ver ele pregando, de ver ele no altar, de ver ele convertido. E o inimigo tinha tirado isso. E eu comecei a ficar entristecida e eu não queria mais lutar pelo meu casamento. Aí eu pensei, aí eu tava vendo não era uma ministração, mas estava vendo o story, acho, no status do Facebook, e uma missionária falou assim: você lutou a vida toda, e aí agora você vai largar o teu marido, e uma moça que está orando, chegou agora na igreja, começou a orar agora, Deus vai dar um homem convertido para ela. E aí ela vai colher todo o seu choro, toda a sua lágrima. E aquilo foi um despertar na minha vida. Que eu falei, peraí, eu tô entregando toda a minha história pro diabo. Eu falei, não. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, muda esse sentimento, que eu sei que esse sentimento não é do Senhor. Porque a tua palavra diz que o amor tudo suporta. Então, se é suportar, é dolorido. Suportar também dói. Então, se é suportar, então me ajuda a suportar as diferenças, porque o que mais foi difícil no começo foi a nossa diferença. Foi a gente saber lidar um com a diferença do outro. E eu orava para o Senhor, Senhor, eu quero olhar para ele, eu quero admirar, eu quero ter admiração pelo meu marido. Eu quero que o Senhor traga aquele amor, mas um amor genuíno de novo para o meu casamento. E através de oração, muita oração, o Senhor trouxe de novo. E eu comecei a ter orgulho do meu marido. E eu olhava para ele, sabe, amor à primeira vista? Sabe aquele amor de começo? Tudo de novo. E era uma coisa que o inimigo tinha tirado. Por quê? Porque através da nossa história, através da nossa união, do nosso relacionamento, Deus ia alcançar outras vidas. Então é isso que muitas vezes o diabo faz. Ele entra nos casamentos através de uma coisa mínima que a gente acaba fazendo uma tempestade, e a gente só olha para aquilo ali. E aí ele faz isso para quê? Para separar. Porque através da separação, não é só a separação de um casal, é um projeto de Deus que foi findado. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Então Deus, ele tem propósito em casamentos. Deus, ele tem propósito em vidas. E a partir do momento que a gente decide de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente insista, a gente desiste de viver o propósito de Deus. Meu Deus, é forte demais. Glória a Deus. A mulher sabe, né? Glória a Deus, né? Eu orei, eu entreguei ao Senhor, eu falei, Senhor, não deixa isso acontecer no meu casamento. Porque se eu passei por tudo isso, é porque o Senhor tem um propósito. Então, me ajuda a viver o propósito. Porque o processo é muito difícil, né? O processo é muito dolorido. E para mim chegar aonde eu tô hoje, para mim falar para você que eu perdoei, para mim falar para você teve que doer. Eu tive que passar por todo esse processo. Então muitas pessoas na hora do processo, elas querem desistir. Mas é aí que a gente tem que persistir e continuar orando e não desistir. A gente tem que ser perseverante. Amém. E isso que você falou, né? Você plantou, você tá ali, regou. Agora, na hora da colheita, você quer... Não. Aí você tem que brigar mesmo. Aí você tem que expulsar Satanás a pontapé mesmo. O que é isso? Ainda mais ter uma profecia que tinha uma mulher orando. Me imagina! Eu falei, agora é que eu vou brigar mesmo, né? Aí.
Aí foi um despertar, né? Mas jamais, porque tudo isso aí que vocês passaram, você passar por tudo que você passou, chega na hora de colher ali o fruto, vem Satanás e coloca uma coisa. Imagina, você tem que expulsar mesmo, dar pontapé, né? E mandar ele para o lugar dele, né? Que é uma profundeza mesmo, né? É verdade. Gente, mas olha que testemunho, Michele. A gente já estava vendo testemunho aí grande. Aí você vem com mais essa. Eita, Jesus, olha, é para edificar mesmo. Glória a Deus. Não podemos desistir. É verdade. Você falando isso aí, me lembrou agora, quando eu fiz o primeiro encontro com Deus, né, na nossa igreja, né, e eles fazem a ilustração, né, de como a gente chega, né, e pelo processo, né, e aí você falando do processo, né, de lapidação, eu lembrei, né, dessa ilustração que teve, né, no encontro com Deus, que a gente chega igual um carvão, né, nas mãos do Senhor, e aí vai tratando, aí vai lapidando, aí vai tirando a sujeira, vai ilustrando, vai, né, e aí vai tirando um pedacinho daqui, um pedacinho de lá, que é a sujeira, e vai lapidando, até chegar no diamante. E para chegar no diamante, meu Deus do céu, quando eu escutei isso aí, a caloria que chega, não sei agora exato se é isso mesmo, é 1.800 graus. Eu sei que é muito grau, sabe? Então, ele falou, então, imagina nós, né? Com toda a sujeira, Deus nos pega e vai lapidando, lapidando, até nós chegar no diamante. Eita glória. Oi. Aí, quando você falou... Então, e aí, quem tá preparado, né? Quem quer pagar, quem quer passar por esse processo, né? Quem paga preço. Então, quem quer pagar preço, né? Porque, às vezes, tem pessoas que você vê testemunho, que a pessoa... tem um pastor que esse dia estava me falando, né? Nós conversando, e ele deu testemunho que era da macumba. E daquela brava, né? Que eu nunca tinha visto ele falar aquele testemunho. E aí ele fez prova com Deus também, a mulher, né? 20 anos ali, lutando. E aí ele fez prova. Se teu Deus, né? Ele é Deus mesmo, então que ele, né, abra a porta para mim hoje de emprego, né? Ele tinha um bom emprego, né? Ela perdeu o serviço, perdeu tudo. E Deus foi tirando dele, foi só tirando, né? E ele fazendo prova. E aí ele chegou um dia que ele falou, ó, hoje eu vou. Se eu arrumar, bem, se eu não arrumar. Então, se teu Deus é muito bom, igual você fala, então, se ele arrumar emprego para mim hoje, eu vou para a sua igreja. Falou assim, falou na igreja. Né? Ele deu esse testemunho. E aí ele contando, falou que disse que foi um dia normal, mas chegou na rua, tudo deserto lá no centro de São Paulo, e ele falou, onde é que eu vou bater? Qual porta que eu vou bater? Tudo parado, tudo praticamente fechado. Né? Cedinho. Eu falei, e agora? E aí ele bateu numa porta, falou, eu vou bater, não vai custar nada, eu vou pelo menos bater aqui, né? Tocar a companhia e tal. E aí saiu um homem. E aí olhou o cara na rua do deserto e tal, e aí ele falou, pois não, eu estou procurando emprego e tal, eu sou isso, um currículo bem renomado. E ele estava um tempo já sem emprego. E aí quando ele chega, né, e fala com o homem que estava procurando emprego, que o currículo dele todinho, ele falou, rapaz, se você tivesse vindo ontem, o seu currículo dele, nós tínhamos pegado você, mas nós pegamos um ontem. Aí ele baixou a cabeça, ficou pensando e tal. E aí, então tá bom, né? Daí, quando foi para sair, chegou um homem, né? Falou, eu estava escutando ali, você está procurando emprego, tal. Eu falei, estou procurando emprego, realmente, tal. E falando, né? Sim, tal, e tudo, e foi falando, tal, mas, sem fé, né? Mas faço isso, faço aquilo, foi falar dele. Aí falou, tá, beleza. Então tá bom, você tem essa experiência? Tem, então tá bom. Você tem disponibilidade para começar agora? Meu Deus. Ele falou, tem. Ele falou, então pode entrar. Meu Deus. Aí entrou de manhãzinha cedo, trabalhou o dia inteiro. Chegou em casa quase à noite. O meu estava onde? Tá trabalhando. Meu Deus. Glória a Deus. E eu trabalho o dia inteiro e amanhã eu vou trabalhar de novo. E aí, no outro dia, ela vai para a igreja. O que ele faz? Se arruma. A mulher dele fala, vai para onde? Porque antes ela ia para a igreja e ele ia para outro lugar, né? Vai para onde? Ué, o que é que eu te falei? Eu não falei se eu arrumasse serviço, eu ia para a sua igreja? Glória.
Glória a Deus. Para sua igreja, olha, pra você ver, ó, ele estava falando da igreja, de religião. Ele, quer dizer, ele tentou Deus, né? Ele fez prova de Deus, né? E Sim. aí Deus honrou. Deus honrou os 20 anos orando por ele ali, né? E aí foi aprovado, e aí virou pastor. Virou pastor, hoje é aposentado, e congregou numa igreja há 35 anos, pastoreando. Hoje é aposentado, idoso, está na nossa igreja lá, dando testemunho, 50 anos de casado, né? E Glória tudo para a glória do Senhor. Verdade. Que Você coisa vê, linda. quando Deus tem uma promessa, pode passar o tempo que passar. Você às vezes esquece, igual o Andrew falou, a gente acaba esquecendo de algumas coisas, mas no momento certo, Deus vai te fazer lembrar, né, daquilo que Ele te prometeu. E é como falou, pode passar 30, 50, não sei quantos anos, mas vai se cumprir, vai. Glória a Então Deus. eu tenho isso no meu Aleluia. coração. Eu falei, Senhor, as promessas que a gente já ouviu de algumas pessoas, eu tenho certeza que um dia vai se cumprir. E quando chegar esse dia, eu vou lembrar. Eu falei, não, lá, Senhor, cumpriu Com essa. certeza. Então, Glória. muitas coisas assim que eu falo, Senhor, sempre vai se cumprir na nossa vida. E assim, eu nunca, como eu falei, nunca imaginamos estar aqui, né, e fazendo esse trabalho, mas eu tinha outro projeto na minha cabeça, que eu brigava por esse projeto que eu queria, porque eu queria, mas Deus falou, minha filha, não é você, sou eu que faço. E eu custei a entender, né, que a gente quer fazer do nosso jeito, discute com Deus mesmo. E hoje eu entendo qual seria o propósito de Deus de eu passar por muitas coisas no nosso casamento, processo de separação, algumas coisas para poder nós estar aqui. Né? Hoje, né, quem nos conhece há tempos atrás fala, nossa, vocês são outro casal mesmo, porque infelizmente eu e o Cito nós não tínhamos casamento, né? Nós tínhamos fachada. E hoje nós temos sim, um casamento, que é o alicerce, é o Glória a Senhor. Deus. Né? E assim, eu fico grata a Deus por Ele cada dia me ensinar mais a ser melhor. E eu falo todos os dias, minha oração é, Senhor, se tiver algo em mim, vai tirando, vai me moldando. Se eu quiser quebrar alguma coisa, quebra aí. E é uma oração difícil você pedir isso para Deus, mas eu peço, porque eu não quero ser aquela Cícera mais. Jamais eu quero ser aquela mulher que eu era. Então eu peço para Deus, Senhor, se tiver, eu faço, nem que doa. Vai doer, mas eu quero ser transformada a cada dia, né? Então é isso que eu falo para Deus. Gente, eu acho que chegando no finalzinho da nossa live. Gente, mas olha, Glória a Deus, hoje oi. passou assim que a gente nem viu, ó. Passou Uma hora e meia. Ó, passou aqui, né? Glória a Deus. E, gente, muito obrigado mesmo, gente. Sei que vocês têm mais coisa para falar, eu tenho certeza. Como eu falei da outra vez, Vai ter a prova, se Deus quiser. vão estar em lugares dando palestra, né? Eu vejo vocês sendo convidados para palestra em lugares lotados, contar a história aí de vocês. Vocês podem se preparar, porque eu não sou profeta, gente, eu não sou, mas eu sei que Deus faz. Né? Às vezes a gente fala, mas está profetizando aí na vida. Não, não sou profeta, não. Eu falo o que Deus coloca no meu coração, né? Então, eu creio que Deus vai fazer coisas muito grandes na vida de vocês. Porque vocês têm uma história muito grande para edificar muitos casais. Com certeza, se um dia ela aparecer, sei que aparece, eu digo, ó, tem um casal para eu indicar vocês para conversar. Vai lá. Pode se preparar que eu tô aqui, gente. Eu vou mandar. Eu mando vocês aqui. E olha, e vem, e vem, como vocês mesmo falaram, vem casais mesmo, a mesma dificuldade, né, Michelle, que você falou, vem para nós conversar, para nós cuidar, com dificuldades que eu falei, meu Deus, eu passei por isso, Senhor, a pessoa está me falando isso, eu digo, meu Jesus, e agora? Aí a gente vai tendo o entendimento do Espírito Santo pedindo, Senhor, me ajuda, o que é que eu posso falar aqui para essa mulher, para poder ela entender que eu passei por isso. Então, vocês se preparem, porque vocês vão fazer muito ainda, viu? Na vida de muitos casais. Como vocês edificaram mais uma vez aí a nossa vida. Eu vou deixar aqui, gente, 2 livros, que eu terminei um e estou estudando o outro. Esse livro aqui, ó, é maravilhoso. Não sei se Michelle conhece. A Esposa Excelente. Eu indico para as mulheres. Gente, esse livro aqui é uma chave assim, para a nossa vida. Eu li todinho já estou voltando a ler de novo. Tem muita coisa boa para a gente tirar daqui. A Esposa Excelente, esse livro. E tem esse aqui, que foi assim, para mim, eu estava um dia, eu abri, vim, Mulheres Improváveis. Nossa, já. Esse livro também, menina, mulheres, esse livro aqui... É parecido com você, Michelle. Mulheres Improváveis. Gente, vocês lêem isso aqui, você fica assim encantado. Então, eu indico esses 2 livros aqui. Ó,
para mulheres agora. Eu tenho muito livro, gente, eu sou de ler, tá? Gosto de ler, gosto de estudar, eu sou daquelas, né? E eu gosto muito de livro. Então, mas esses dois é o que, assim, hoje, para o trabalho que a gente está fazendo, eu leio muito para me entender sobre a esposa excelente. Então, e tem do homem também, viu? Tem a esposa e o esposo, o mesmo livro. Pode comprar, é maravilhoso. Aí pode comprar para os dois, o esposo excelente e a esposa excelente, é maravilhoso. Então, gente, ó, compra. Eu indico mesmo, assim, eu não tô ganhando nada para isso, mas eu sempre indico coisa boa. Então, gente, muito obrigado. Vou pedir para vocês deixar aí uma palavra aí final, né, o que vocês quiserem deixar para nós, e depois orar aí por nós, para nós encerrar a nossa live. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Como o Cícero falou, depois a gente se encontra de novo e a gente quer se conhecer pessoalmente, né? Porque a gente se conhece pela rede social. Gente, é incrível que pareça, a gente se conhece pela rede social, né? Olha que coisa. A gente já se viu e não se conhece. Mas já nós se encontramos pessoalmente aí, se Deus quiser. Da Yara e do Marcos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe grandemente. Mas eu lembro, ó, você vê, a gente se viu, mas não se conhece, né? Mas o que eu lembro dele, né? Eu lembro dele, da alegria dele. Do Marcos. Da alegria. Lógico que a alegria do Marcos, né, contagia, né? Mas. O Marcos. Não, glória a Deus. Entendeu? E aí eu vendo os testemunhos, né, os padrinhos ali, né? Glória a Deus, né? Eu tive a honra também de ser padrinho ali, glória a Deus. Né? E ali eu vendo ali todo mundo ali, aquela alegria, né? E aí eu vendo ele, né? Eu falei, isso, rapaz, nossa, uma alegria. A alegria dele, né? Bem alegre, né? Sorridente e tal. Falei, que bom, que maravilha. O nosso genro, do Alvinópolis 2, o Renato, ele que falou dele. Eu conheço ele, veio falar um pouco. Você não sabe, o cara era isso. Eu falei, como é que é? Aí eu fiquei intrigada com aquilo. E nada, e ele falava, você não sabe, o cara tá, não sei o que, tá na igreja e tal, o nome dele é fulano. E eu, meu Deus, quem é que esse menino tá falando? Eu falei, ele tá ficando doido, eu não conheço ninguém. Aí quando eu comecei a falar com a Yara, aí ele falou de vocês. Aí eu falei, agora eu lembrei. Quando eu botei lá, o Renato falou, e o nome dele é Renato, ele falou, eles que vão dar o testemunho. Eu falei, E a minha filha entrou na live aí, as duas. Mas eu não conhecia algumas coisas que ele veio falar. Nossa, mas ele era assim, ele era não sei o quê, ele era não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Né? Eu falei, olha, a gente não conhece mesmo. E Deus vai mandando, né? Mas é Deus. É Deus que faz, né? Tudo é para honra e glória do Senhor, né? Isso é maravilha. Ó, a palavra que eu tenho é gratidão para vocês. Gratidão a Deus, né? Que Deus abençoe vocês grandemente. Cubra vocês com bênção, com proteção divina. Né, que o Espírito Santo de Deus conduza vocês, né, no caminho que ele quer que vocês andem, em nome de Jesus. Eu creio que em nome de Jesus vocês vão edificar muitos lares, muitas famílias. A igreja é do Senhor, entendeu? E a igreja, eu creio que em nome de Jesus vai se levantar cada dia mais com pessoas assim, né, com pessoas assim, para dar testemunho, para a gente saber, para edificar a nossa fé cada dia mais, porque a nossa fé ela tem que estar firmada, né, na rocha. Né? A cada dia nós temos que estar firmados na rocha. Porque a batalha é grande, né? Mas Deus é maior. Deus é maior. E vai nessa pegada mesmo, firme, né? Porque estão no caminho certo. Eu creio que em nome de Jesus. Tá bom? Só uma última pergunta para vocês falar aí um finalzinho. Vocês, desde que o Andrew se converteu, já foi para a ID direto ou foi para outra igreja? Não, ele se converteu e a gente foi para a plenitude do Trono de Deus, do Alexandre, que a gente ficou lá durante acho que 3 anos. E depois passamos pelo ministério de um amigo do Andrew, que eu não me recordo o nome, mas a gente ficou acho que alguns meses e já fomos para a ID. E na ID a gente já está lá há 4 anos. Amém. Glória a Deus. Igreja maravilhosa. A nossa amiga também, Yara, ela começou na Reage, né, comigo lá, né, levei, ela passou lá um tempo com a gente, mas se identificou, se apaixonou pela ID. E hoje eu vejo a Yara, assim, gente, tem que saber o orgulho que eu tenho de ver a Yara do jeito que ela está hoje. Eu falo, Senhor, aí ela sempre fala, né, a gente, como o Andrew falou, a gente planta. Né? A gente planta, semeia, mas não é a gente que vai colher, é outra. Então, a Yara, para mim, é um orgulho de ver a Yara do jeito que ela está hoje, a mulher que ela se tornou na presença de Deus. E nós temos história muito forte, eu e a Yara junto, né? Então, um dia, quem sabe, vamos contar também, né? Glória a Deus. Ela fez um curso.
fez encontro com Deus lá, mas ela se achou na Índia. Eu falo que Deus, ele faz tudo perfeito. Tem um lugar para cada um de nós. Só basta a gente procurar. Né? Não é placa, eu sempre não coloco placa, que a igreja é do Senhor, igual o Cícero falou, mas a gente tem um lugar que a gente se identifica, né? E que cada vez mais ela cresça nesse lugar, né? E o Marcos são bênção, o projeto deles também, esse projeto aí, que eles fazem também maravilhoso, eu fico encantada de ver. Então, Yara, meu amor, muito obrigada por você ser essa amiga aí, eu creio que vai ser para sempre, em nome de Jesus. Meu Deus, que lindo. Também amo a vida dela. Ela e o Marcos são especiais. A Yara é muito especial para mim. Eu converso com ela quase todos os dias. Ela é muito especial para mim. E eu queria falar, Cícera, para as mulheres que estão aqui ouvindo hoje e que vai ouvir, que vão entrar depois, para não desistir, né? Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do projeto que Deus te deu, não desista do seu ministério, não desista de orar, não desista de buscar, porque é o que o Andrew falou e é o que a Bíblia nos diz. É Deus em primeiro lugar e o restante vai vir, é consequência. Então, a partir do momento que a gente coloca o Senhor em primeiro lugar e a gente apresenta o nosso casamento ao Senhor, Senhor, é difícil, não tá fácil, me ajuda que o Senhor vem com socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Não vem de amigo, não vem de vizinho, não, é do Senhor. É o Senhor que tem palavra de vida, é o Senhor que tem restauração e libertação para a nossa vida. E todos nós, como casal, todos os casais estão em processo, porque são pessoas diferentes, então a gente não pode desistir, porque é um propósito. E a hora que a gente entende o propósito, tudo se encaixa. A gente precisa entender qual é o nosso propósito na Terra. Todos nós temos um propósito. Então, a hora que a gente entende o nosso propósito, aquela ansiedade vai embora, aquela depressão vai embora, aquela vontade de se matar vai embora, aquele vazio, a culpa, tudo vai embora. A gente sabe por que a gente veio. Porque todos nós temos um foco, temos um alvo. Então, a hora que a gente entende que a gente precisa chegar nesse alvo, que a gente tem um projeto, né? E aí a gente não pode desistir. Então, não desistam daquilo que o Senhor te deu, porque a família é um presente de Deus. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Lute pelo seu filho, lute pela sua casa, lute pela sua família. Não desista. Essa é a palavra que eu deixo para todas as mulheres. E eu quero agradecer a vocês por ter aberto esse espaço, mesmo sem nos conhecer. Ter aberto esse espaço para a gente estar falando, ter confiado, né? Da gente estar falando da nossa vida, ter aberto nosso testemunho aqui, mas eu creio que é o propósito, né? Tudo nos leva ao mesmo propósito, que é ganhar almas para Jesus. Então, que vocês venham alcançar mais vidas, que o Senhor venha derramar graça, sabedoria, que venha dar muito entendimento para vocês, capacitar vocês, que vocês sempre venham trazer o melhor para o Senhor, porque é o que nós temos que entregar ao Senhor, é sempre o nosso melhor. E dá para ver nas lives que vocês têm entregado o melhor, né? Muitas vezes o nosso melhor não é com ouro atrás da gente, não é com prata, o nosso melhor é com o que nós temos. Então, entreguem sempre o melhor para o Senhor. E o Senhor vai trazer recompensa. A recompensa não é aqui na terra. A nossa recompensa não vem de homens, a nossa recompensa não vem de pastor, nossa recompensa não vem de família, vem do Senhor. Então não esperem homens, não esperem elogios, esperem do Senhor, porque a recompensa de vocês vai vir dele. Amém. Amém? Amém. Amém, obrigado. Obrigada. Glória a Deus. Maravilha, né? Deus é maravilhoso, né? E eu estava agora aqui, minha esposa falando, né? E é o que acontece muitas das vezes. Jesus passando num certo lugar, ele viu um cego de nascença, né? E quando ele viu esse cego, ele não falou nada, né? Mas quando Jesus olhou para aquele cego, outras pessoas olhou também. Essa vai ser para vocês, direto para vocês, que Deus pediu para me deixar para vocês, tá bom? Quando Jesus olhou para aquele cego, outras pessoas olhou também. E quando Jesus olha para o cego, ele não vê
a deficiência, mas os outros que olhou para a mesma pessoa que Jesus olhou, olhou as deficiências. Certo? Começou a falar, quem que pecou? Ele ou o pai dele? Quem que fez? Fulano ou cigano? Então, o que que acontece? Jesus olhou para vocês. Amém. E as pessoas estão olhando também. E estão olhando a deficiência. Mas sabe o que que acontece? Quando ele cospe no chão e passa o lodo nos olhos da pessoa e falou assim, vai e lava no tanque de Betesda. Sabe o que que ele quis dizer? Ele falou assim, por causa de um posicionamento, porque se você acompanhar essa história, você vai ver que quando ele volta, eles falam assim, parece o cego. Ah, parece, mas não é. Parece, mas não é. Aí sabe o que, que Deus está falando? Você não é o mesmo quando eu te olhei. Aleluia, glória a Deus. Quando você começou que eu te olhei, as pessoas olharam também e começaram a mostrar a deficiência, mas um posicionamento vão ter que entender na vida de vocês. Aleluia. Ah, mas é o Cícero e a Cissa? Ah, acho que não é não. Ah, parece que é. Mas aí sabe o que que acontece? Oh, vocês mudaram, sabe aquele homem? Sabe aquele homem? É ele que olhou para vocês. Aleluia, glória a Deus. Tá bom? O posicionamento de vocês vai atrair vários olhares. E muitos olhares não vai ser do jeito que vocês querem, mas o olhar principal é aquele que primeiro te curou, aquele que primeiro te afirmou, aquele que primeiro te convenceu. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Então fica com essa palavra. Essa palavra, claro que vai refletir para outras pessoas, mas essa palavra é para vocês, tá bom? Jesus, ele te olhou, mas quando ele te olha, outras pessoas te olham também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Muito obrigada. Obrigado, gratidão. Olha que palavra. A gente sabe que não somos merecedores de nada, né? Mas ele olhou para nós e nós estamos aqui, né? Porque ele nos chamou, ele tirou a gente do lamaçal que era a nossa vida. E eu tenho certeza, essa palavra peguei essa para nós, tomamos posse em nome de Jesus, que ele olhou para nós primeiro e o olhar dele é o que nós precisamos, né? Então é isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente mais uma vez. Se vocês puderem orar. Obrigado pelo carinho. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Vamos orar então. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Primeiramente, Senhor, eu peço agora, Senhor, que o Senhor derrame graça sobre a vida desse casal. Pai, que ele seja, Senhor, canal de bênção, usado, Senhor, e ousado na sua presença. Pai, cubra ele, olho maligno, Senhor, venha atingir nenhuma seta, nenhuma oração ao contrário, Senhor. Venha, Senhor, atingir o seu filho, Senhor. Pai, capacita eles, meu Pai, para ele levar, Senhor, essas palavras, Senhor, para outras casas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu profetizo, Senhor, pessoas que estão vendo, Senhor, que não vê mais saída no casamento, eu profetizo, meu Pai amado, que seja curado, que seja sarado, que seja transformado, que seja liberto, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Projeto que o inimigo tem colocado, nós agora abrimos falência agora, e nós repreendemos todo o projeto maligno de Satanás, toda a separação, toda a guerra espiritual, nós quebramos agora, no nome de Jesus Cristo, e profetizamos ousadia em nome de Jesus. Pai, derrama graça, derrama sabedoria, Senhor, cubra, Senhor, o casamento, Senhor. Senhor, que o Senhor venha guardar, Senhor, se porventura, Senhor, existe, Senhor, pessoas que estão desistindo do propósito, Senhor, mostra, Senhor, que o Senhor, meu Pai amado, tem algo especial. Pai, nós profetizamos agora, Senhor, uma bênção sem medida, sacudida e transbordante, Senhor, em nome de Jesus, onde essa live alcançar, Senhor, que venha ver, Senhor, vitória, Senhor. Pai, se alcançar uma pessoa, nós glorificamos, se alcançar duas, nós glorificamos, mas que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.
Gente, amém. amém. Muito Glória a obrigado, gente. Gratidão. Que oração maravilhosa. Que Obrigado. Deus só Glória a cubra Deus. vocês de bênção, gente. Logo, logo nós Aleluia. queremos se conhecer pessoalmente, se Vamos, Deus quiser. vamos Tomar um marcar. café, bater um papo pessoalmente. Vamos Amanhã, marcar um café. Vamos marcar um café. Gente, Já obrigado. chama. Gente, obrigado a todos que entraram. Obrigado quem ficou aí. Cada um. Como o Adri aí orou, o Andrew orou, né? Essa live vai chegar em outros lugares, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Tudo isso aí que foi Aleluia. falado, concordado aqui, em nome de Aleluia. Jesus, né? E muito Glória obrigado, ao Senhor. gente. Que Deus Amém. abençoe. Uma noite abençoada para vocês, viu? Nossa. Beijo. Grande beijo. Tchau.